Boa noite. Eu não ia começar pela diferença entre agnosticismo e gnosticismo, mas já que o doutor Juvenal perguntou, o fundador do Comunhão e Libertação, né, o Luigi Giussani, ele, uma vez conversando com o Papa João Paulo II, disse que o problema deste século, né, que no caso era o século XX, e do próximo, para a igreja, não seria nem o ateísmo, nem o agnosticismo, mas o gnosticismo, certo? Muito simplificadamente, certo? Ateísmo propulga a não existência de Deus, né? O agnosticismo, ele já é uma atitude em cima do muro, né? Ou seja, eu só acredito no que existe determinadas provas. Essas provas aí podem ser até num sentido mais amplo, certo? Mas, bom, é uma atitude quase ateia, porque fica se esperando que Deus se apresente com provas, certo? Mas ele não se declara um ateu, certo? Ele não tem uma... E o gnosticismo nós vamos ver aqui, né? O gnosticismo começa com uma... Vou até pedir um pouco de paciência de vocês, porque o começo eu vou falar um pouquinho do começo do gnosticismo, que é a primeira heresia cristã que tem uma grande penetração no cristianismo, certo? Agora, no começo do cristianismo, ela é muito estranha, certo? Nós vamos ver algumas coisas aqui. Se fosse só para falar do gnosticismo antigo, eu não faria palestra, certo? Porque ela é de fato muito estranha. E para a gente ela não faz muito sentido. Mas o problema é que o gnosticismo não morreu na antiguidade, certo? Ele foi se transformando, certo? E até chegar mais ou menos no século 16, 17, ele começa a tomar características que vão influenciar no que nós vamos chamar de movimentos revolucionários, certo? Essa ideia, né, ela foi, introduzida pelo filósofo Eric Feiglin, certo? Eu trouxe esse livrinho porque tem a foto do Eric Feiglin, né? O Eric Feiglin é um alemão nascido no primeiro ano do século XX, né, 1901, e ele morreu em 1970 e alguma coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial ele fugiu para os Estados Unidos, certo? E lá foi que ele fez a maior parte da sua carreira. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um tempo depois ele voltou para a Europa, certo? Bom, mas vamos lá. Gnosticismo antigo, certo? Isso daí é até difícil da gente falar, porque existiram tantas formas de gnosticismo na antiguidade que nunca se conseguiu reunir tudo numa doutrina que se dissesse a doutrina gnóstica que todos eles aceitavam, certo? Isso nunca existiu, certo? Cada um tinha um pedaço, mas todos eles tinham alguns fundamentos em comum, certo? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês terem uma ideia de quão confusa era a coisa, certo? E esse daqui era a doutrina de Valentino, certo? Então, qual era o grande... Bom, como é que eles pensavam a coisa? Primeiro, existia uma única coisa que era Deus, que eles chamavam de proto-princípio, certo? O que quer que seja isso, certo? Só que Deus gerou pares, certo? Que eram chamados de... Olha, os nomes são muito estranhos, certo? Cisígias, certo? E pares de éons, né? Talvez a gente já tenha ouvido falar de éon em alguma música do Raul Seixas ou alguma coisa assim, certo? Isso daí foi absorvido pela nova era, toda essa maluquice do gnosticismo, certo? Bom, e começa assim, né? O princípio gera 4 pares de éons, e esses 4 pares de éons geram 5 pares de éons, e esses 5 pares de éons geram 6 pares de éons, né? E parece que não tem mais fim, né? Já. Era mais uma pirâmide, né? Bom, mas aí acontece o seguinte, essa como é que eles chamam? Duodécade, né? Que eram essas 6 últimas cisígias, certo? Um dos éons, eles diziam que tinha o nome de Sofia, né? Que era a inteligência, né? E a Sofia se assoberbou, certo?
e sozinha, né, gerou um éon chamado matéria, certo? Isso é bem mitológico, né, mas a gente vai ver como é que a coisa se desenvolve, certo? E ainda assoberbada, ela gera um outro éon, certo? Que é o demiurgo, certo? O demiurgo já é bem degenerado, por quê? Porque ele vem de uma sequência de gerações, né? E o demiurgo pega a matéria, né? A matéria, ela é um princípio feminino, né? Assim que eles descreviam, e portanto ele era um princípio passivo e plástico, né? Você podia fazer qualquer coisa com a matéria, certo? E o demiurgo com a matéria cria o mundo do jeito que a gente conhece, certo? Então a primeira característica dos gnósticos, né? E isso daí é comum a todos, é que não foi Deus que criou o mundo, certo? Foi esse demiurgo que já é uma degeneração dos éons, certo? Então, vamos, assim, parece maluquice, mas é bom a gente reter esses dados, porque isso daí, como degeneração, à medida que cada geração que passa se degenera mais ainda, por quê? Porque está se afastando do primeiro princípio, certo? Bom, só que tem uma coisa, né? Dentro dessa matéria, miraculosamente aí ficou aprisionada uma centelha do primeiro princípio, certo? Essa centelha só existe na alma humana, certo? Então, qual era o apelo dos gnósticos antigos, né? Dizer, olha, bom, se essa centelha do divino ainda tem na alma humana, né? A nossa finalidade é mostrar o caminho de volta para o princípio, certo? Salvação dos gnósticos era isso, né? Só que aí vem as complicações, certo? Não era todo mundo que podia ser salvo, certo? Eles acreditavam, né, que existiam 3 tipos de pessoas, né? Os pneumáticos, que por acaso eram eles e eram os melhores, né? É sempre assim, né? Os psíquicos, né? E os ílicos. E ile é matéria, né, em grego, né? Os ílicos, eles simplesmente desprezavam esses ílicos, certo? A ideia deles era, olha, nós vamos pegar os psíquicos e vamos salvá-los, certo? O resto que se dane, certo? Então, como já dá para perceber que tem uma coisa que vai ser aproveitada na modernidade, né? Tem sempre nossos líderes iluminados que vão salvar uma parcela e a outra é simplesmente desprezada, certo? Bom, mas vamos continuar. Certo? Isso daí, certo? Por mais maluco que pareça para nós, né, pelo menos, né, tinha um certo atrativo para as pessoas, né? Bom, para os que se julgavam pneumáticos, né, era óbvio, né? Bom, já estou salvo, né? Eu sou dos melhores, né? E dos psíquicos, porque poderiam ter a chance dessa salvação. Bom, agora eu acho que cabe falar de onde vem o nome, né? O nome de gnosticismo vem de gnose, né? Gnose é conhecimento, certo? Então, a ideia é, os pneumáticos têm a chave, que é um conhecimento que os outros não têm, para levar aquela centelha divina de volta ao próprio princípio. Então, a salvação deles. Né? Só que como é que se diz? Esse conhecimento não estava no Evangelho. Certo? Era uma coisa que eles descobriram. Certo? Ok. Bom, vamos tentar entender por que esse conjunto de ideias meio malucas, certo, podia atrair alguém, certo? Bom, primeiro é o seguinte, hoje, no século XXI, você pode dizer, não, isso daí não faz o menor sentido e tudo, bom, mas nós temos 2000 anos de retaguarda de teologia cristã, certo? Então, nós não podemos comparar com esse pessoal, que isso daí é primeiro século do cristianismo, certo? Eles não tinham, não tinha nenhum teólogo cristão ainda, né? Então, outra coisa é o seguinte, essas pessoas estavam acostumadas com esse tipo de mitologia, certo? A mitologia grega e a romana, que foi grande parte extraída, aproveitada da grega, né?
eles tinham essas ideias de vários deuses, que um gerava um princípio mau, o outro gerava um princípio bom, e esse daqui se relacionava com isso. Não, isso era um pouco daquele helenismo e também das religiões orientais que eles misturaram numa salada para tentar explicar o cristianismo, certo? Também a gente tem que pensar o seguinte, certo? Não, naquela época não existia Suma Teológica, não existia Santo Agostinho, não existia ninguém disso daí, né? Não tinha nenhum desses grandes, né? O Evangelho, se a gente olhar, né, ele é uma história, né? Ele não tem, se ele tem uma teologia, essa teologia tem que ser foi desencavada com muitos séculos, certo? Né? O Evangelho é uma história, é a história do nascimento, vida, né, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, não tinha explicações. Não tinha explicação por que Deus encarnou, não tinha explicação de várias coisas e, principalmente, que aí é onde entrava a explicação gnóstica, por que existe o mal no mundo. Né? Isso daí, Santo Agostinho, né, a Lódia, quando fez a palestra sobre Santo Agostinho já é 350, né? Então aí que ele escreve o livre-arbítrio. Claro que a coisa já estava sendo consolidada há algum tempo, mas não está, né, assim, isso não é uma coisa óbvia no Evangelho, certo? Então, essas explicações eram atrativas para as pessoas da época. Ok? Ok. Mas, como eu disse, eu não estou muito interessado no gnosticismo antigo, certo? Eu estou interessado mais no moderno. Né? Não vou falar muita coisa. Eu trouxe um livrinho aqui sobre heresias, mas eu não vou me... Só se precisar, certo? Eu vou tocar só numa, certo? No final da Idade Média, apareceram os cátaros, ou albigenses, né? Que eram chamados. Né? Os cátaros eram de puros, né? Cátaro... é o puro, né? Qual era a ideia deles? Bom, essa vida aqui que a gente está preso numa matéria, certo? É má. Né? E nós, ao contrário, né? Eles eram os pneumáticos, né? Nós somos puros, né? E nós vamos levar o mundo ao reino de Deus simplesmente matando os que são ruins, né? Como, por exemplo, os ricos, né? A riqueza é ruim, então vamos matar os ricos que o mundo melhora, né? Bom, né, claro que não é à toa que eles foram perseguidos e eliminados pelo próprio poder civil, né? Ou seja, claro que tinha um fundamento religioso, mas o poder civil não podia aguentar esse tipo de movimento, né? Ou seja, vamos, né? Bom, claro que os cátaros eles não se diziam gnósticos, certo? Mas a gente percebe que a explicação do mal no mundo, por que o mundo é material, certo? Já tinha aparecido, né, nos gnósticos. Certo? Ok. Outra coisa que aparece, certo? De novo, com os cátaros e outras heresias, né, começa a aparecer de novo a ideia de que essa classe privilegiada, essa classe iluminada, certo? Tinha um conhecimento que os outros não tinham. Né? Isso daí é sempre uma característica gnóstica, certo? Não tem tudo no Evangelho, ou você não sabe interpretar tudo das Escrituras, mas nós sabemos, certo? Isso é a grande coisa do gnosticismo, e é por isso que ganha esse nome, né? É esse conhecimento esotérico, né, que só eles têm e eles passam para as pessoas que os seguem. Ok. Isso daí vale a pena até parar um pouquinho antes de entrar na descoberta do Eric Froehlich, né? Isso daí, se a gente parar para pensar, certo? Isso perpassa muitas ideias políticas do nosso tempo, né? Tem sempre um grupo que tem o conhecimento para um tipo de salvação. Né? Já não é uma salvação espiritual, né? Mas a salvação dos problemas do mundo. Não é sempre assim, né? Você pensa em todos os... Né? Você olha, né? Quantas vezes nós mesmos não pensamos, né? Não, o mundo está errado por causa disso, e se aquilo fosse feito, tudo se consertaria.
Não é assim que a gente, né, ingenuamente às vezes pensa, né? Ok. Bom, então o Eric Voegelin, né, ele desenvolve esse livro do Eric Voegelin, certo? Ele foi traduzido pela editora Universidade de Brasília. A tradução, assim, tem muito erro tipográfico, tem muita, certo? Mas, bom, está disponível. Só que, claro que está esgotado também, né? É o mesmo livro, né? É a nova ciência da política, certo? O Eric Voegelin faz assim, a obra do Eric Voegelin começou a ser traduzida há uns, fora esse livrinho aqui, né? Há uns 4 anos atrás, certo? Antes não se falava de Eric Voegelin na universidade, né? Mas agora já tem bastante livro. O Eric Voegelin, só um parênteses, né? Falar sobre ele, era uma pessoa de uma honestidade intelectual, assim, gigantesca, enorme, certo? Foi pedido a ele, quando ele estava na universidade, para fazer um manual sobre a ideia a história das ideias, das ideias políticas, certo? E o manual disseram, olha, você faz 2 ou 3 volumes disso, né? Ele fez 8, certo? E quando chegou no 8º volume, certo? Ele disse, bom, tá errado, tem alguma coisa errada nisso daqui, certo? E abandonou aquilo dali e começou tudo de novo, certo? Então, quem passou pela universidade ou está na universidade se pergunta quantas pessoas na universidade fariam isso daí, né? Escrever uma coleção de 8 volumes de uma ideia e depois jogar fora e dizer que precisa começar de novo, né? Eu não eu conheço... Bom, deixa para lá. A turma consegue. Pronto. Bom, então esse é o Eric Voegelin, né? Uma pessoa que, né, merece ser ouvida, se não por outra coisa, pelo menos pela honestidade intelectual dele, né? Bom, claro que eu não vou falar disso daqui, eu não sei nem se eu teria capacidade de transmitir tudo isso, certo? De absorver e de transmitir, certo? Então vou fazer só para a gente entender como é que ele explica a coisa e ver se isso nos ajuda a entender os movimentos revolucionários que estão destruindo nosso país e o resto do mundo, certo? Talvez começando por aqui, certo? Ok. Uma coisa que o Voegelin diz é o seguinte: quando a religião de Roma, certo, era uma religião estatal, no seguinte sentido: religiões orientais, não vamos nem tocar nisso, mas a própria religião na Grécia, certo, ela ainda tinha um sentido espiritual, certo? Ela tinha um sentido transcendente. A religião romana, ela estava intimamente ligada com o Estado. É tanto que, quando Roma absorvia uma nova região, aqueles deuses eram integrados à religião romana, certo? Iam para o panteão dos deuses, certo? Aquilo dali não... Ou seja, absorver um deus ou outro nunca preocupou os romanos, certo? E tanto era assim, né, que o grande problema dos romanos com o cristianismo é que o cristianismo não admitia que o Deus, né, fosse mais um Deus no panteão romano. Deus era um e era absoluto. Então era essa a grande perseguição dos romanos contra os cristãos, era isso, né? Eles queriam dizer, não, bota seu Deus aqui no cantinho aqui que a gente aceita, né? Só que você vai ter que também no dia tal, você tem que vir aqui fazer o seu sacrifício para outro Deus, para o outro. E os cristãos disseram, não, ninguém vai fazer isso porque só tem um Deus, né? Então, queimar incenso ao Deus romano era culpado da morte. Exatamente. Então, a morte, e daí tantos mártires, né, nos primeiros séculos, né? Bom, com a queda de Roma, certo? Isso daí começa a se perder, certo? E óbvio, bom, e a gente já sabe a história, né? Cai Roma, quem é que sobe como religião e como poder temporal? A igreja, né? Ou seja, o cristianismo começa a dominar toda a Europa, né? E até pelo vácuo que surge quando acaba Roma, né? A igreja tem que ordenar aquela bagunça que estava lá, né? Só que acontece uma coisa, começa
muitos séculos se passam, chega na Idade Média, certo? Na Idade Média começam a aparecer movimentos que tentam redivinizar a sociedade, ou seja, começa a tentar ligar religião e sociedade como era em Roma, certo? E a pessoa que o Eric Voegelin identifica como o grande pensador disso daí é o tal do Joaquim de Flora, né? Isso eu acho que é século XII, mais ou menos, certo? E o Joaquim de Flora, ele cria alguns símbolos, certo? Que a gente vai identificar, a gente vai reconhecer em coisas modernas, né? Ele cria 4 símbolos. O primeiro é o símbolo das 3 eras, certo? Ele começa a dizer que toda a história é dividida em 3 eras. A primeira coisa que ele identifica seria a era dos leigos, dos sacerdotes, e a terceira era, que seria o ápice, seria a era dos monges. E aí a gente sabe que, né, no século XII é que tem um grande movimento monacal na Europa, né? Se constrói mosteiro em toda esquina da Europa, certo? E seria bom, vocês lembram de como era chamado o Império Nazista, né? Ou seja, o que Hitler queria que o Império durasse 1000 anos dele, era o Terceiro Reich, né? Então, essas ideias de terceira época, certo? Na nova era também, né? A era de Aquário, né? Que deveria ser essa nossa, né? Que eles dizem, né? Também é uma terceira era. Essa ideia de que nós estamos progredindo em 3 eras e a terceira é o ápice de tudo, né? O de Flora também ele fala, né? Divide também como se fosse a era do Deus Pai, que seria o Antigo Testamento, né? A era de Deus Filho, que seria a passagem de Cristo na Terra, né? E até, bom, na época não chamava Idade Média, mas até a época dele, né? E ele, por acaso, né? Sempre assim, né? Sempre quem anuncia é o próprio líder e profeta, né? Seria a terceira era, que seria a era do Espírito Santo. Certo? Então, essa divisão é ele que introduz, e a gente se acostumou com essa divisão. Certo? Os outros simbolismos que ele cria, a figura do líder, certo? Que era uma coisa que esse líder messiânico que vai conduzir a humanidade para essa terceira era, isso também não existia, né, antes do De Flora. Né? Bom, de novo, né, se a gente quiser pensar, Hitler foi assim, Lenin foi assim, né? Até o nosso Lula acha que, né, que tudo começou com ele, não é assim, né? Nunca antes no Brasil, não tem essa. Bom, terceiro simbolismo é o simbolismo do profeta dessa nova era, certo? E aí os óbvios, né, são o Marx, né? O Hegel é também assim, né? Mas o Hegel já não ele já não pretende ser o profeta de um movimento, né? Mas o Comte também, né? O positivismo do Comte, ele também se diz como o grande profeta daquilo dali, né? Eu acho que talvez a mais interessante do simbolismo do De Flora para a gente é a irmandade das pessoas autônomas, certo? Ele diz, olha, nessa terceira era, né, nessa nova era, certo, vai existir uma irmandade de pessoas, certo, que não vão precisar mais dos sacramentos da igreja para se salvar. Certo? Então, se a gente reconhece aí a degradação que os nossos ritos tiveram aí nos últimos 50 anos, né? Ora, a comunhão hoje em dia né, para muita gente não, nós estamos celebrando aqui uma refeição, né? Ora, se é só uma refeição, não preciso disso para me salvar, né? Então, você vê como essas ideias vêm de longe, né? Pois é. Bom, e aí eu vou precisar ler umas coisinhas aqui, porque são muito interessantes, né? Eu marquei aqui. O Voegelin faz o seguinte, o Voegelin é muito criterioso, então ele, para analisar determinadas coisas, ele pega casos especiais que ele sabe que já tem a história muito bem documentada, né? E ele pega o caso dos puritanos, né? São os calvinistas, né? Mais ou menos século XVI, XVII, né? Bom, mas deixa eu ler só
um pedaço aqui do... Eu marquei por aqui... E aí a gente vai começar a ver a conexão com os movimentos modernos, né? Ele diz o seguinte, ó, para colocar em marcha um movimento, é mister, antes de tudo, que alguém tem uma causa. Mas que eu vou pular isso daqui. Parece que o termo causa era de uso recente na política e provavelmente os puritanos haviam inventado essa formidável arma dos revolucionários gnósticos. A fim de promover sua causa, o homem que a possui deverá criticar severamente, onde a multidão possa ouvi-lo, os males sociais, e em especial o comportamento das altas classes. A repetição frequente desse ato levará os ouvintes a crerem que os oradores devem ser homens de grande integridade, fervor e santidade, pois somente homens particularmente bons podem ofender-se tão profundamente com o mal. O passo seguinte consiste em concentrar o ressentimento popular sobre o governo instituído. Essa tarefa pode ser realizada psicologicamente, atribuindo-se todos os defeitos e a corrupção, tal como existem no mundo devido à fraqueza humana, às ações ou inações do governo. Imputando o mal a uma instituição específica, os oradores provam sua sapiência à multidão, que por si jamais teria atinado a essa conexão. Ao mesmo tempo, mostram aquilo que deve ser atacado, né? Tinha vários erros. Atacado a fim de livrar o mundo do mal. Após tal preparação, terá chegado o momento de recomendar uma nova forma de governo, como remédio soberano para todos os males. Isto porque as pessoas que estão possuídas de aversão e descontentamento para com as coisas presentes são suficientemente loucas para imaginar que qualquer coisa cuja virtude lhes haja sido recomendada os ajudaria, e mais creem no que menos tenham tentado. Bom, vamos, né? É muito bonito, né? Mas não, eu não vou nem muito longe, não, né? Bom, talvez os jovens ali não tenham, né, vivido a época, mas os mais velhos lembram de que o PT era o mais santo dos partidos, não era isso? Todo mundo era corrupto, o PT denunciava absolutamente tudo, certo? A campanha pela ética, o São Betinho, né? Ele estava só seguindo isso, certo? Isso é clássico do movimento revolucionário. Tanto que quantas pessoas disseram, eu estou tão decepcionado porque o PT mudou, né? Não mudou coisa nenhuma, né? Isso é só uma estratégia, certo? É assim, sempre foi assim, certo? Todo movimento revolucionário faz esse tipo de coisa, certo? Então, não precisa, não vou falar mesmo, até porque não vai dar tempo, mas todos eles vão seguindo esse tipo de coisa, certo? E a gente viu acontecendo aqui e vai continuar acontecendo, né? Então, assim, o nosso amigo Olavo, né? Olavo de Carvalho é que diz, né? Que, olha, se você achar que você vai derrotar um partido que sabe isso daqui, certo? Botando eles na cadeia, certo? Não vai conseguir, certo? Porque eles já dominaram o discurso da ética, certo? Então, outra coisa que... Né? Bom, deixa eu aproveitar que eu estou lendo aqui, já está na mesma página, né? Tem uma outra coisa, né? Os participantes dessa elite revolucionária, ou os pneumáticos, né? Que você pode chamar assim, né? Uma coisa que geralmente os conservadores têm muito amor pela coerência, pela argumentação, certo? Né, quem já leu alguma coisa de Santo Agostinho, Santo Tomás, né, fica encantado com aquilo e acha que argumentar, né, e mostrar as razões para uma pessoa dessa, né, vai adiantar alguma coisa, certo? Ele diz aqui uma coisa interessante, né?
Uma vez criado um meio social deste tipo, né, esse tipo do meio revolucionário, certo? A universidade. Será difícil, se não impossível, rompê-lo através da persuasão. Se algum indivíduo de opinião contrária abre a boca para persuadi-los, eles se comportam como surdos, não ponderam as razões que lhes são oferecidas. A tudo respondem repetindo as palavras de João: nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus nos ouve. Bom, vou pular um pedaço aqui, né? Caso lhes sugira que são incapazes de julgar tais matérias, responderão: Deus escolheu o simples. Né? Então, assim, infelizmente, a pessoa que está completamente envolvida por isso, certo? Não vai dar ouvido, certo? Não é uma questão de persuadir ninguém, não está mais no nível retórico mesmo, certo? Bom. Só que os revolucionários de hoje, eles não só são humanos surdos, eles são feras surdas, porque eles simplesmente não. Aí é outra fase. Eles simplesmente não se negam a ouvir. Eles são de uma ferocidade, de uma violência tremenda. Mas é porque isso daí já foi permitido, né? Uhum. Isso a gente já abriu esse campo, né? Ok. Deixa eu só me... Se eu tenho uma ideia, senão eu vou pular uma parte aqui, porque realmente está começando a ficar longo, certo? Desculpe, porque vai romper um pouco a linha do pensamento, mas é isso mesmo, né? Uma coisa que o Frege percebeu também, certo? É que todos esses movimentos, existe ele denominou dessa forma, né, a proibição de questionar. Certo? Se você acha que, não, porque os nossos jovens, né, na universidade questionam tudo, não, eles questionam tudo menos o que foi ensinado pelos líderes, certo? Ou seja, você questiona quem você quer derrubar, né? Eles não se questionam, certo? E é assim que o próprio Marx escreve né? Ele diz, olha, determinadas perguntas metafísicas e tudo, o homem socialista, certo? Ele não vai passar pela cabeça dele. Certo? Você não precisa responder, porque simplesmente ele não vai pensar isso daí. É uma forma boa, né, de responder uma pergunta. Né? Você tem uma dúvida sobre transcendência e tudo, não se preocupe, porque o homem socialista não vai fazer essa pergunta. Certo? Isso aí então, né? Esse resumo do centralismo democrático, ele chamou, não. Ele só pode divergir dentro da... Acho que sim também, mas é um nível mais psicológico, certo? Assim, de fato, isso daí pode ser até um acordo entre líderes, certo? Nós não vamos discutir determinadas coisas que nós não queremos, mas o que ele está falando da proibição de questionar, certo? Já está no nível psicológico mesmo, a pessoa não vai mais pensar isso daí, certo? Então, você vê como impermeável vai ficando quem faz parte dessas coisas, né? Ok. Bom, eu vou tentar resumir aqui, porque realmente está muito longo. Um outro ponto, certo? Eu estou pulando as conexões, certo? Considere só uma humilde apresentação das ideias do Frege, certo? Tem uma outra coisa que o Frege identifica, certo? É um nome pomposo. Chama imanentização do escatom, certo? Eu tento explicar daqui a pouco, certo? O imanente se opõe ao transcendente, certo? Então, o imanente é o que está aqui, certo? Escatom é de onde vem a palavra, ou escatom, né, eu acho. Escatom é de onde vem a palavra escatologia, ou seja, é o final dos tempos. Certo? O que acontece? Por que o nosso gnosticismo veio como heresia do cristianismo? Né? Bom, o cristianismo tem uma escatologia, né? Cristo chegou e disse, olha, vai ter um momento, que eu não sei quando só quem sabe é Deus Pai, né? Que isso tudo vai acabar. Né? Só que esse acabar, certo? Ele não diz como é que ia acontecer. Né? A gente tem o livro do Apocalipse, mas não é a mesma coisa, certo? Não está explicado ali não, certo? E tanto que muitos dos primeiros cristãos ficaram esperando
né, o fim do mundo na vida deles ainda, né? Porque, né, o próprio São Paulo dizia é breve, né? Bom, mas o breve não chegou ainda, né? Então o que acontece? Parasitando essa ideia do fim do mundo, certo? O que é que eles fazem? Eles imanentizam o fim do mundo. O nosso fim do mundo não vai acontecer no tempo, certo? Quando o mundo se acabar, né? Assim, quando chegar o dia do juízo, certo? Vai haver, ninguém sabe como vai acontecer, mas não vai ser no tempo. Não vai acontecer um fato histórico e a partir dali vai continuar a história. Não, vai ser um outro tipo de vida. Ninguém sabe como é que é essa vida, mas vai ser diferente, certo? O que os gnósticos fizeram no começo do cristianismo e continuam fazendo? Você imanentiza esse fim do mundo. Diz, não, agora não é... Bom, vou dar o exemplo óbvio, já que, né, todo mundo é conservador aqui, né? Bom, quando o socialismo chegar, acabou-se, certo? Todos os problemas vão se acabar, certo? Por quê? Porque vai acabar a desigualdade, vai acabar acabar o dinheiro, né? Vai acabar, bom, né? A ganância, tudo acabou. Então você criou o paraíso na Terra, na história. Então, né, você imanentizou o escatom, né? Ou seja, você botou aqui para a história o fim do mundo, né? E a partir daquele momento tudo vai ser perfeito. É claro que esse momento nunca chega, né? Tem duas formas de você de pensar isso, né? Uma coisa que ele chama de progressivismo, né? O que é o progressivismo? Você pensa no durante, mas nunca no final. Como? É assim, vai melhorar. À medida que você for implementando as etapas históricas, a coisa vai melhorar. E vai chegar aonde? Bom, não interessa. Vai ser muito melhor, porque vai estar sempre melhorando. Certo? E o outro é o Olavo que gosta de dizer que o Olavo falou isso umas 500 vezes, né? É a coisa do, nós queremos um socialismo, mas não sabe qual é, né? É o contrário, né? É a cenoura do burro, né? Que você bota lá na frente, ele vai seguindo, certo? E é isso mesmo, né? Você vê que se você conversar com uma pessoa, com um comunista, né? Ele vai dizer, não, nunca teve um país comunista do mundo, né? Porque a União Soviética não era, eles traíram a causa. A próxima, é sempre assim, o próximo vai dar certo, né? Eles querem ter o direito de matar mais no Exato, 50 milhões de pessoas. exatamente. Então, Assim, é sempre o próximo, é sempre a próxima tentativa, é sempre. Então, bom, então você não tem como julgar, certo? Se nunca houve comunismo, então você não pode dizer se é bom ou se é ruim, né? Deve ser maravilhoso, porque eles estão dizendo que é, né? Só no minuto anterior ele afirmava que lá era a pátria Pronto. Aqui eu tinha um amigo comunista que dizia, não, o que ia dar certo era o Pinochet, no Chile, né? O Salvador Allende, né? Aí, claro, né? Porque o Allende mataram o cara, ou ele se matou, né? Ele se matou, né? Aí, pronto, esse é o que ia dar certo, porque nunca existiu, né? Então, né? Bom, deixa eu só fazer deixa eu só ler essas 6 características aqui para vocês, certo? Do gnosticismo, certo? Vai dizer aqui, as principais características da atitude gnóstica. Já não é mais o gnosticismo antigo, é a atitude gnóstica de acordo com o Feiglin, né? Primeira, insatisfação com a situação atual. Bom, aí essa daí é normal, né? Porque acho que ninguém está satisfeito com a situação atual, certo? Mas aí é que começa a entrar a coisa, né? A crença na qual a situação atual está ruim porque o mundo está mal organizado. Certo? A possibilidade de salvar-se do mal presente neste mundo. Certo? Então, fome, doenças... bom, a gente vai conseguir se livrar disso na história, né? Não vai ser quando Deus der o basta dele, né? Vai ser na história, né? Aí, fugindo um pouco dos movimentos, pelo menos os óbvios, né? Os movimentos revolucionários óbvios, né? Mas dá para perceber que as pessoas estão começando a acreditar que daqui a alguns anos ninguém vai morrer, né? Vai ter saúde, vai ter, né? A ciência vai descobrir um jeito de ninguém ter doença e, né? Todo mundo está pensando nisso, né? Assim, você vê quantas pessoas estão investindo da vida, né? Assim, perde a vida toda para não envelhecer, né? Poxa, mas, né? Se você vai passar a sua vida toda se concentrando nisso e vai perder sua vida, né? No caminho, né? E vai, né?
todo mundo vai morrer, né? Tem essa. Bom, a crença na qual está a ordem dos... Bom, isso aqui eu vou deixar porque é muito... Né? Bom, e aí a crença na mudança da ordem do ser por meio de uma ação humana, né? De novo, é aquela coisa de que não é Deus que vai dar um jeito, né? Somos nós que vamos resolver, né? Cada vez mais a gente está se afastando, né, da fé em Deus, né? Ou seja, né, Deus não... Você não precisa confiar mais nele, né? E por fim, eu acho que é mais, né, interessante, porque já que todo mundo tem um pouco dessa ideia, né? Nós sabemos que o mundo está ruim, nós sabemos que algumas coisas podem ser mudadas para melhor, certo? Mas isso daí é, bom, é natural, né? O problema mesmo, a matriz gnóstica mesmo, né, é a construção de uma fórmula para a salvação pessoal e do mundo, certo? Esse é o problema, é você não acreditar que a realidade do ser humano é uma coisa tensional, é uma coisa que sempre vai... Ela é sempre problemática, certo? Não, existe uma fórmula que vai resolver tudo, certo? Essa é a herança do pensamento gnóstico, certo? E assim, quantos movimentos, quantos que não sabem nem o que é gnosticismo, né? Mas como isso está impresso na nossa cultura, certo? E já tem 2000 anos, né? Bom, aqui eu ia... Né, o Feiglin fala do Thomas More, né, da utopia, apesar de que ele diz que o Thomas More não acredita... Assim, no livro ele diz que aquilo dali é uma utopia, né, não vai acontecer, né? Mas ele tem aquela, né, um vislumbre de como seria melhor, né? O positivismo do Comte e o socialismo do Marx, né? Isso daí eu não vou falar, não, né? Todos eles, né, a construção pressupunha a possibilidade de acabar com um ou mais males da existência humana, né? Pobreza, doença, morte, necessidade de trabalhar, problemas sexuais, né? É sempre esses mesmos aspectos, certo? Um dia desse eu vi um cartaz na UES, né, chamando para alguma manifestação aí, certo? Para o fim do trabalho. Né? O fim do trabalho. É aquele grupo da Ana Luísa, Crítica Radical, Maria Luísa, Ana Luísa não, Ana Luísa é a dona... Não, é a senhora também, da Maria Luísa, né? Maria Luísa é a Rosa, né? Isso, né? Que eles vão se juntar para acabar com o trabalho. Até deu curioso, né? Até fiquei curioso saber como, né? Exato. Certo. Como é que uma professora universitária, como é que um grupo de estudantes universitários embarca numa canoa furada. Você viu como a coisa é psicológica, certo? Não é fácil de explicar, só dizer, não, são as ideias, porque as pessoas... Opa, eu não conheço pessoalmente essas pessoas, certo? Mas eu creio que muitas delas acreditam piamente nisso. Não é uma maldade, é assim, eles acreditam, é mal porque o fruto vai ser ruim, certo? Mas acreditam, eles têm esse tipo de... Né? Deixa eu só... Eu vou terminar rapidinho, já falei demais. Eu achei bonito como o Feiglin termina não, mas quase no final do livro, né? Ele diz o seguinte, né? Que essa imantização do Scaton destrói a mais antiga sabedoria da humanidade com respeito ao ritmo do crescimento e do declínio que constitui o destino de todas as coisas sob o sol. E aí ele cita o Eclesiastes 3, né? Que é o para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que plantado, e assim vai, né? Tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz, né? Então, assim, isso daí faz parte da sabedoria humana, certo? Todo mundo sabe que tem tempo para cada uma das coisas, isso é a tensão da vida humana, certo? É assim, nós não vamos... O descanso eterno, né? É só em outra vida, né? Nunca vai ter na nossa, né? Então, essa tensão é destruída por essa imantização, ou seja, nós vamos ter uma fórmula para resolver todos os problemas do mundo. Né? Não vai ter mais pobre, não vai ter mais ganância, não vai ter... Bom, tem um jeito, né? Você mata todo mundo. Então, não vai ter nada disso, né? Porque a vida humana é desse jeito, né? No final, só para fechar mesmo, certo? O Feiglin se pergunta, certo? Por que isso daí nasceu no cristianismo, certo?
E aí a resposta dele, ele diz, olha, a resposta está na Epístola aos Hebreus de São Paulo, né? Quando São Paulo define, né, a fé como o fundamento da esperança e a certeza do que não se vê. Certo? Santo Agostinho, ou Santo Tomás de Aquino, elabora isso daí, vê o lado epistemológico, vê o lado ontológico da coisa. São Tomás mas São Tomás é São Tomás, isso. Mas isso daí, o Frege diz, olha, você quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que você espera, certo? Você só baseia né, essa esperança na fé, né? E tudo que você não vê e acredita depende da sua fé também. Diz, olha, isso sem a graça, o Frege não mexe com a graça, certo? Não é o estudo do Frege, certo? Sem a graça, isso é exigir demais do ser humano, certo? E o que é que acontece? À medida que a igreja vai crescendo, vai se tornando majoritária, as instituições vão se formando, você vai aparecendo mais e mais pessoas que não têm força para fazer isso. Então, elas começam a procurar erros, começam a procurar alguém que diga, não, olha, eu tenho uma formulazinha aqui que, né, o professor Brandão deve falar sobre a teologia da libertação, né, na próxima palestra, né? Então vai ser bom, não vai ser só isso, mas vai ser também um exemplo disso, né? Então as pessoas, é difícil, quem de nós, né, assim, eu acho que todo mundo aqui, né, não sentiu a fé fraquíssima, certo? Assim, tem dias que a gente está, né? É isso, certo? É porque a fé é provar, né, a prova do que a gente não vê. É o fundamento do que a gente está esperando, certo? Quando a fé fraqueja, certo? A gente tende a buscar outra coisa mais concreta. Uma promessa que diga, não, aqui eu dou o jeito. Supostamente concreta, né? Porque isso é muito supostamente, muito né? evanescente, é muita loucura. Bom, isso vai contra a realidade. Todo projeto que vai contra a realidade sempre acaba em desgraça, certo? Porque, né, não tem jeito, né? Até o Frege escreve muito bem, né? Ele diz, né, o paradoxo do cristianismo é que quanto mais institucionalizado e dominante, menor é a força dos homens para a heróica aventura da fé e mais se tornam susceptíveis a ideias que lhes deem maior grau de certitude, certo? Então esse é o, né? Você vê que o cristianismo muitas vezes floresce nos países que mais martirizam, né? Mais perseguem os cristãos, aí é que aparece a fé mesmo. E num país que institucionalmente todo mundo é cristão, né? A coisa vai enfraquecendo, né? E as pessoas vão buscando esses erros, né? Então ele diz, olha, aí junto com o cristianismo, certo? Tem um erro, né? Uma heresia, né? Um desvio, né? Que diz, não, eu posso lhe dar mais certitude, né? Eu posso lhe garantir mais coisa nessa vida. E aí atrai as pessoas, certo? Essa fraqueza da nossa estrutura, né? A gente precisa estar todo tempo batalhando, né? A fé é uma batalha mesmo, né? Então a gente precisa estar sempre, a gente vai estar sempre com um pouquinho do pensamento gnóstico, né? Aliás, pouquinho ou muito, né? Depende do, né? Mas a ideia era essa, a ideia era mostrar que essas coisas têm raízes antigas e profundas, certo? Isso daí está enraizado na nossa cultura e se não tem um gênio desse como o Frege, certo, para identificar essas coisas e nos ensinar, certo, é difícil a gente perceber essas coisas, né? E aí às vezes a gente fica, né? Às vezes, né? Quantas reuniões nossas, né? As pessoas, mas o que é que eu faço, né? Assim, a gente vai para as ruas, vai para, né? E eu acho que ninguém deu uma resposta, né? Eu lembro da última do Sepúlveda, né? Não sei, né? De fato é difícil porque se você a gente corre muito, é tão impregnado na nossa cultura que a gente corre o risco de indicar um novo movimento que também tem essas raízes gnósticas, só com sentido oposto, né? Só que aí, meu amigo, como é que você ganha do outro movimento, que é mais antigo e está lhe prometendo acabar com a pobreza, com a ganância,
O que é que você vai prometer? Certo? Então, assim, brigar com um movimento revolucionário, né, que tem essas raízes, certo? Usando as mesmas armas, certo? A gente vai sempre perder. Então, o que a gente tem que fazer é identificar isso daqui, certo? Tomar muito cuidado e eu não falei que a honestidade intelectual do Frege é à toa, não, certo? Não foi só para elogiá-lo, não, apesar de ter sido, né? Mas nós temos que ser sinceros com a nossa alma, né? Assim, nós temos que ser nós mesmos e saber que nós vamos ter nós vamos viver em tensão sempre, né? Não vamos tentar combater uma coisa que é essencialmente gnóstica com outra fórmula, certo? Porque você está sendo gnóstico também, certo? Então, e você vai perder, porque eles estão oferecendo o paraíso, né? Não tem mais pobreza, não tem mais fome, não tem. Então nós vamos perder, certo? A promessa deles é mais sedutora, certo? Então, bom, assim, desculpem o tempo aí, que realmente não apresentei o Frege como ele merece, certo? Mas foi para a gente pelo menos conhecer, né, o que esse filósofo aí, né, do século XX, né, ou seja, bem próximo, né? Graças a Deus já tem muito livro dele por aí, mas não todos. Esse daqui não foi republicado, né? Nova Ciência da Política, que assim, eu lembro quando eu li, né? Você vê como tá gastozinho, né? Faz tempo que eu li isso daqui, né? Me encantou tanto, certo? Porque eu nunca tinha lido uma coisa de política que, rapaz, esse cara matou. Ele não matou tudo, ele próprio reconhece, certo? O Frege, ele é absolutamente adverso a sistemas, certo? Aqui não está a explicação de tudo, certo? E ele reconhece, por exemplo, que os movimentos, acho que é mais ou menos em torno do século XVIII, certo? O gnosticismo se misturou um pouco com o messianismo, certo? Quem fala muito disso é o Olavo de Carvalho, certo? E o negócio do problema disso daí do século XVIII é que essa mistura provavelmente ocorreu nas sociedades secretas, né? Então, a gente nunca vai ter documento fidedigno para matar isso daqui, e o Frege não analisava esse tipo de coisa, certo? E teve outra coisa também, certo? De 1960 para cá, né, com a tal da nova era, certo? Não é mais só um movimento gnóstico, né? Não tem mais só essa influência gnóstica e messiânica. Já é um paganismo mesmo, né? As raízes agora estão mais para trás do que o próprio começo do cristianismo, certo? Esse negócio de... Bom, teve o lançamento do livro Dom Bertrand, né? Hoje em dia, já muita gente admite a tal da teoria Gaia, né? Que a Terra é um ser que tem sua própria, né, consciência e tudo, e está acontecendo essas desgraças no clima aí porque ela está se vingando da gente, né? Ou seja, isso daí já não é mais gnosticismo nem messianismo, né? Isso é paganismo mesmo, né? O Leonard Boff há muito tempo deixou de ser gnóstico, né? Ele é pagão mesmo, né? Assim, ele voltou lá para 3.000 anos atrás, certo? Então, isso daí ele não analisou, não, assim, isso, assim, eu admiro demais isso daí, gostaria muito de ler mais o Frege, certo? Mas, claro, ele não tem resposta para tudo, não é para ter mesmo, certo? A história, né, vai aparecendo coisas, infelizmente, está aparecendo coisas péssimas aí, né? Mas é assim, né? Ela está se desenvolvendo sempre. Ok, então, era mais ou menos isso.